Então Paulo, queridos, está dizendo aqui, olha, não só para eles, Paulo não está mais entre nós, Paulo está com o Senhor, mas eu quero deixar bem claro, porque há pessoas que me questionam, mas Paulo, o apóstolo da graça de Deus para nós os gentios, isso foi para a época dele, Paulo não está mais aqui, Paulo não está aqui, mas o Espírito que deu a revelação a Paulo está aqui, habitando em mim e entre nós. Amém. E ele testemunha, ele testifica de que as verdades espirituais para nós os gentios não mudou, é as mesmas que foram dadas a Paulo. Amém. Senão, alguém vai ter que me provar com qual tipo de edificação que eu vou ter que construir a minha vida em Cristo Jesus, o ressuscitado. Não tem. Paulo está dizendo, eu insisto, nós insistimos com vocês, não recebam em vão a graça de Deus. Se você for olhar essa carta toda, você vai ver que esse grupo de irmãos aqui era um grupo problemático, cheios de problemas de pecado, filho saindo com a mulher do pai, houve situação como essa aqui, problema de desordem na reunião, um dom que foi dado para edificação, as pessoas estavam gritando, falando em línguas alto, no meio da reunião, trazendo aquela perturbação, porque se não tem quem interprete, se eu começar a falar em línguas aqui como eu falo, vocês não vão entender nada, quem entrar vai se escandalizar, era isso que estava acontecendo. O dom maravilhoso de línguas para edificação, que foi dado para um salvo se edificar, quanto mais hora mais se edifica, estava sendo usado como barulho, como confusão, a não ser, Paulo fala de outras manifestações das línguas, e existe essa, que é para interpretação. Se tem um intérprete aqui, e eu sei que tem, se eu falar, eu sei que minha língua sobrenatural vai ser interpretada, mas se não tem, Paulo diz, fique calado na igreja, ou seja, no ajuntamento, falando consigo mesmo e com Deus. Ele diz, não proibais o falar em línguas. Paulo quando disse, olha que a gente vai falando uma coisa e vai entrando em outras. Paulo quando disse que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, Paulo está falando num contexto de reunião, porque na reunião, se eu profetizar na minha língua natural, nativa, que é o português, todo mundo vai entender. Mas se não tiver intérprete aqui, se eu falar em línguas, ninguém entende. Paulo diz, ninguém vai poder dizer o amém, ninguém vai poder render as ações de graças, porque não entendem o que você fala. Tanto é que ele vai dizer no verso 2 do capítulo 14, aquele que fala em línguas, não fala a homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O homem não entende, o diabo não entende, a carne não entende. Glória a Deus por isto. É por isso que a carne quer te bloquear, quer te paralisar, porque quando você começa a orar em línguas, dá um panicamento na tua natureza terrena, dá vontade de ir no banheiro, vontade de sair, vontade de ir aqui e acolá. Você é uma coisa que perturba a nossa natureza terrena, é a oração em línguas para edificação. Se você sentar ali naquele sofá, ligar a televisão e ficar aqui 3, 4, 5, 6, 10 horas, não te dá vontade de quase nada. Tem gente que fica com a bexiga quase estourando, mas não levanta do lugar. Agora vai orar em língua, você vê só. É vontade de sair, é vontade de urinar, é vontade de ir no banheiro, é vontade de comer, é vontade disso, é vontade daquilo, é da sono, da canseira, abertura e fechamento de boca toda hora. O que é isso? É uma opressão, a carne fica oprimida, então eu vou orar mais. Eu vou oprimir uma natureza que durante anos me subjugou. Agora é a minha vez, agora é a hora da vingança, colocando assim, meus irmãos. Agora é hora de manter essa natureza terrena subjugada, sujeitada ao novo padrão de vida, porque eu não quero mais se manifestando pela minha personalidade, pelos membros do meu corpo físico, aquela natureza terrena, aquela vida velha. É a nova vida que vai brotar, é ela que vai resplandecer, e é por meio de um exemplo, é por meio de uma referência que as pessoas vão vir a Cristo. É isso que eu quero, é isso que eu busco, e ninguém pode me parar, meus irmãos. Obrigado. Eu não vou permitir. Obrigado. Enquanto maior parte de nós, os salvos, estamos dopados pelo espírito do mundo, com internet, com filme, com celular, com tablet, com saídas, impressionados
a visibilidade de coisas que estão sendo construídas, humanamente falando, isso é um doping de Satanás. Eu vou me entregar ao Espírito Santo. Eu vou me render a Ele todos os dias. Vou me chamar de careta, vou me chamar de maluco, não importa. Só sei de uma coisa, na hora da crise eu estarei firme. A minha resposta vai ser de fé. Eu não serei como um desesperado do mundo perdido, buscando ajuda e recurso do mundo, dos homens que não têm compromisso com Cristo. Eu vou ter a certeza de que aquele que anda pelo Espírito, ele está tranquilo, seguro, sem receio do mal. Amém. Amém. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, quem é o Senhor desse novo pacto? É o Espírito Santo. Então, aquela profecia de Davi cai-nos bem hoje em graça. Se Ele é o Senhor desse novo pacto, eu posso dizer aqui com toda segurança: entrega o teu caminho ao Senhor, ao Espírito Santo, confia nele e o mais Ele fará. Declaração, Senhor, todos os dias. Jesus, é forte. Maravilha. Oh! Entregar a Ti, Senhor. Vou dar um tempo para vocês glorificarem, se vocês quiserem. Vou dar um tempo para vocês exaltarem ao Senhor, se vocês quiserem. Meu Deus! Obrigado. Oh! Senhor, agradecer, Senhor, e ao deitar, Senhor. Glória. Oh! Maravilhoso! Tu és o nosso. Espírito de vida, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Verdade, Senhor. O senhorio de nossas vidas é teu. É teu, Espírito Santo, é teu, Senhor, de mais ninguém, é teu, tu és bem-vindo, Espírito Santo, não só aqui, como em cada casa de Parque das Missões. Eu invoco o teu governo, o teu reino nessa comunidade, Senhor. Abala as estruturas das trevas, quebra as cadeias, quebra as prisões, Senhor, que haja fome e sede da graça nessa comunidade, que o poder do teu Espírito, Senhor, seja notório aqui nessa comunidade, através das nossas vidas, para a glória do nome de Jesus, Cristo ressuscitado. Meu Deus! Jesus, que maravilha! Então Paulo diz: não recebam em vão a graça de Deus, porque naquele tempo já tinha muita gente recebendo em vão a graça, como há hoje. Hoje a graça é trocada por práticas religiosas. Hoje a graça é trocada porque um homem tem pretensões de não perder o seu cargo, não perder a sua liderança, não perder a sua forma de governar, de mandar nas pessoas, não perder uma estrutura. A graça, e isso em nome de graça, que é para piorar. Nós falamos em nome de graça, mas nós recebemos a graça em vão, inutilmente. A graça só é graça para mim naquilo que me satisfaz, naquilo que é ao meu favor. Porque se for uma ameaça para mim, se a graça de Deus vai vir contra mim, peraí, aí não, eu não recebo não, é diabo. Aí é diabo. Entendeu? Se é para me tirar do meu domínio, do meu reinado, se é para me tirar do meu governozinho, se é para fazer eu desaparecer para o Cristo se manifestar, não, aí não. Jesus vai se manifestar, mas eu tenho que ir na frente. Não, eu tenho. Não, ele vai aparecer, se projetar, mas é porque eu vou projetar ele. Isso aqui é receber a graça em vão. Quando se recebe, porque a maioria já estão tão dopadas pelo espírito do mundo que resistem à graça. A graça, quando é anunciada, eu não estou falando dessa graça que está aqui, dessa, eu vou dizer assim, dessa blasfêmia em nome de graça, que pode tudo, que não tem mais a vinda do Senhor Jesus, que o diabo foi aniquilado, que igreja ainda é lugar com placa, chamada apostólica de homens que não tem chamada nenhuma, porque a chamada apostólica é dada de maneira real, e ontem estava conversando com o Lucas sobre isso, vem da palavra apostoléu, do grego. Apóstolo foi aquele que andou com Jesus, foi testemunha da sua morte e da sua ressurreição. Eu pergunto, hoje eles podem dizer isso?
Paulo já surgiu como alguém fora do tempo, ele mesmo diz. Mas Paulo viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e tem mais. Mesmo não tendo andado com Jesus de Nazaré, ou Galileu, ou o filho de Davi, ainda que ele contestou dessa maneira de ser chamado, mas Paulo, durante 3 anos, pessoalmente, recebeu dele revelações, e Paulo o viu ressuscitado no caminho de Damasco. O apostolado de Paulo era legítimo, autêntico, como os dos demais apóstolos da circuncisão. Os sinais na vida de Paulo comprovavam que Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Então, apóstolos, real nesse sentido, não existe mais. Acabou. Quem se fizer apóstolo está blasfemando contra o Espírito da graça. O que pode acontecer é alguém ser enviado pelo grupo chamado Igreja no Lugar, e alguém enviar uma pessoa para uma missão. É um apóstolo. Nesse contexto, essa pessoa é um apóstolo, um enviado. Um enviado. Digam comigo, o apóstolo é um enviado. É o enviado. A palavra vem disso aí, enviado. Um portador de uma mensagem, mas porque não foi enviado por ele. Foi enviado pelo grupo chamado de Igreja no Lugar. Vocês me entendem? Não um lugar chamado de igreja. Nesse contexto, existem apóstolos ainda hoje. Porque um apóstolo, neste naipe dos 12, eu vou dizer dos 11, porque Matias, vou dizer para vocês, não se escandalizem. No meu ponto de vista, Matias entrou de maneira ilegal. Matias foi escolhido, foi tirado na sorte. Paulo não foi tirado na sorte. Paulo não foi tirado na sorte por ninguém não, meus irmãos. Judas traiu. Sobre Judas havia uma profecia, poderia ser outra, né? Que Deus determinou que fosse Judas. Mas alguém ia trair, foi Judas que traiu, se cumpriu, filho da perdição. Então escolheram outro para ficar no lugar de Judas. Foi tirado na sorte. Matias foi tirado na sorte. Paulo não. Paulo não foi tirado na sorte. Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. 3 dias sem poder enxergar. Pagou o preço que pagou. Você não encontra a graça de Deus operando em outro como operou na vida de Paulo. Não tem. Tanto é, esse homem foi tão dependente do Espírito Santo, tão determinado na sua entrega, é tão legítimo a graça e o apostolado da vida de Paulo, que eu estou falando de Paulo hoje. Só quem anda pelo Espírito vai reconhecer isso, meus irmãos. Porque nós vamos ver o porquê que muita gente resiste à graça. Primeiro, ele está falando aqui, está fazendo um apelo: não resistam. Não recebam em vão a graça de Deus. Se vocês continuarem na vida velha, vocês estão dizendo que a graça de Deus na vida de vocês é em vão, não tem valor. Quer seja em obras da carne, quer seja em práticas da religião. Se eu continuar assumindo que o batismo é em águas para a purificação, eu estou recebendo a graça de Deus em vão, porque o batismo é pelo Espírito, a obra regeneradora, o lavar purificador é pelo Espírito. Tito capítulo 3, Paulo disse isso. Glória, glória, glória. Não é um banho na piscina, na cachoeira, na praia, no barril. Não é um banho, queridos, nisso aí que vai fazer as pessoas serem purificadas. Isso é um ritual que já passou, já entrou em estado de caducidade, já foi. O batismo hoje, Paulo fala a Tito e a nós, aos Romanos no capítulo 6 e a nós, o batismo é em Cristo. Aos Gálatas 3:26 também, o batismo é em Cristo. Amém. Eu sou batizado nele. E ele, pelo seu corpo físico, se batizou para que eu não me batize mais. Não é em águas, é pelo Espírito. João Batista disse: eu batizo vocês em água, mas entre vocês há um que batizará com o Espírito Santo. Em outras versões, com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo, com fogo, com fogo. É o que essa geração em graça cética precisa, de fogo do Espírito Santo. Fogo que queima a carnalidade, que queima o orgulho, as pretensões, as presunções, as soberbas, as jactâncias. E eu vou mais além. O que João Batista disse parece até muito bonito, mas eu quero mais. Ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua.
Eu estou dizendo, importa que ele cresça e que eu desapareça. Porque se ficar alguma coisa do homem ainda, meu irmão, ainda se ficar uma coisinha, ainda a carne ainda vai ter alguma legalidade. Então tem que acabar. A natureza terrena tem que entrar nesse processo de mortificação. E eu sei como entrar lá. E vocês estão aprendendo também. É pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Não é por práticas. É pelo Espírito. Não é por práticas religiosas. Isso não mudou a minha vida até 2008. Não mudou a vida de vocês. Alguns recentemente, outros mais antigos. E não está mudando a vida de ninguém. As pessoas estão frequentando lugares mais reprimidas, debaixo de angústias, de opressões, falta de perdão no coração de muitos. Misericórdia já não tem mais. Ontem, não vou falar o nome de quem é e nem onde eu estava, mas eu estava num lugar ontem. Quando eu entrei, uma pessoa estava conversando com esse amigo e ela é frequentadora de uma denominação aqui dentro, dizendo: eu tenho vontade de morrer, meu irmão. Eu estou indo para a denominação, estou frequentando, estou certinho, não consigo sentir Jesus, eu não consigo sentir a alegria dele, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa para agradar ele, não consigo fazer nada para agradar ele, e a minha vontade é de me matar constantemente. É isso que é o evangelho pregado aqui, é o que gera, porque se esse homem se encontrar com a graça de Deus, ele vai desejar morrer para o mundo. Ele vai desejar matar a natureza carnal. O amor pelo Senhor Jesus Cristo vai crescer, vai aumentar. Glória a Deus. Graças a Deus. E ao invés de se matar, ele vai colocar muitas pessoas na vida. Mas é o que está aí, só proporciona isso. Alguns não conseguem segurar, aí soltam, outros estão reprimidos. Estão culpando até a Jesus. Mas por quê? Porque não é o evangelho da graça de Deus, foi uma doutrina aderida. Ou nasceu de novo, não aprendeu o caminho de entrega ao Espírito Santo e fica nesse limbo. Fica assim, nessa panaceia, sabe? E aos trancos e barrancos. Irmãos, eu não quero uma vida de trancos e barrancos. A promessa para nós do Espírito é esta: aquele que semeia na carne é corrupção e morte, mas do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Glória Santíssima. Gálatas capítulo 6, Paulo fala disso, a eles e a nós. Mas vamos lá, meu irmão. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Oh, meu Deus! Jesus. Essa é a nossa mensagem para os perdidos, irmãos, lá fora. Agora é o dia da salvação. É o ano aceitável do Senhor. Glorificado. Escapem da ira de Deus. A graça já foi derramada. Vocês terão acesso a ela pela fé em Jesus Cristo ressuscitado, não por práticas de obras religiosas, nem da lei, nem do cristianismo, nem dos movimentos evangélicos. É pela fé no que Jesus Cristo fez, e o que ele fez para mim é suficiente. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. No capítulo 5 dessa mesma carta aí, sim, Senhor. Olha aí. Agradecido seja Deus. Por que Paulo fala isso também? No verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus, 21, tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Nos tornássemos o quê? 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Aquele que não tinha pecado está falando de Jesus o Cristo, para que nele, em Jesus o Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Não há como ser justo diante de Deus se nós não estivermos em Jesus. Você pode ser legalzinho, bonitinho, tranquilinho, não fumar, não beber, não adulterar, não cheirar, mas você ainda é injusto diante de Deus, e se partir assim está perdido eternamente. Mesmo não bebendo, mesmo não fumando, mesmo andando todo arrumadinho, isso é a justiça do homem. E o Espírito disse por Isaías que a justiça do homem é como trapo de imundícia.
diante de Deus. Posso ser justo para você. Você pode me achar melhor do que você, porque você não tem as fraquezas, ou eu não tenho as fraquezas que você tem. Então eu me sobressaio em cima disso. Mas diante de Deus, nunca é justo. Só é justo aqueles que recebem a Jesus pela fé e são justificados no Espírito, pelo Espírito Santo. E essa justiça pode transbordar agora para a minha alma e para os membros do meu corpo físico. Mas não vem nada de mim, não dependeu de mim. Não é eu que faço, foi Ele que fez. Eu não sou capaz, Ele me capacitou, Ele me tornou idôneo para participar da herança dos santos na luz. É Ele, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, meus irmãos. É Ele que fez, foi Ele que se tornou. Não é eu que me torno, eu fui tornado nele justificado, meus irmãos, pelo que Ele fez. Meu Deus! Obrigado. Tem que ter na minha boca todos os dias um cântico de louvor a Ele, de adoração a Ele, de agradecimento a Ele, porque nele, em Cristo, o Pai me fez justiça de Deus. Obrigado. Eu não sou um Zé Mané à esquerda não, meus irmãos. Eu não sou um Zé Ruela. Eu não sou um perdido. Alguém pode olhar para você e não ter expressão física. O teu jeito pode não ser um jeito que vai atrair as pessoas e agradar os homens, porque você não responde às perspectivas do ser humano, mas você no Espírito está justificado diante dos homens. Pode até não ter valor por causa do preconceito dos homens, mas diante de Deus você é valoroso, você tem valor, você é precioso, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Louvado seja o nome santo. Se a gente não se escorar nisso, se nós não nos apoiarmos, não nos ancorarmos nessas verdades, a gente nós acabaremos sendo convencidos pelo mundo. Você não é nada mesmo não, você é um peito. Está vendo tua vida? Tua vida tudo embolada, está tudo embaraçada. Está embaraçada por conta do meu tempo na incredulidade e na ignorância. Mas agora chegou o reino da graça. Agora chegou o governo do Espírito da minha vida. Vai melhorar, vai mudar, vai ser transformado. Os embaraços serão desembaraçados, porque Ele é fiel. Isso. Glória a Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Jesus. Da honra, Glória a Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Exaltação. Então, por isso que Paulo está dizendo: não recebam a graça de Deus em vão. Não recebam. Se vocês não conhecerem a identidade de vocês, vocês vão receberam a graça em vão. Porque quem está em graça tem que conhecer a sua nova identidade. A minha identidade é do céu, é celestial. Durante anos conheceram o Marquinhos, o viciado, o drogado, o traficante, o mulherengo, o mentiroso, o 71. Agora, depois que nasceu de novo, é a nova criatura em Cristo Jesus, vivificado, ressuscitado pelo Espírito Santo, regenerado pelo Espírito de vida em Cristo. E as pessoas vão ver as manifestações desta nova natureza no meu falar, no meu olhar, no meu pensar, nas minhas atitudes, nas manifestações pelos membros do meu corpo físico. Não vou desistir. Eu quero experimentar o máximo que eu puder desta nova vida pelo meu corpo físico. Não é porque eu errei ontem, ou você errou ontem, que você vai desistir, vai sentir um desviado, vai sentir agora que não é nada. É mentira do diabo. Isso é fraqueza da carne. Vamos nos entregar ao Espírito Santo, porque vai ter que cessar, vai ter que parar e dar lugar os frutos do Espírito no nosso viver terreno. Maravilha. Agora isso é para quem quer. Eu quero, meus irmãos, eu me rendo a isso. Eu tenho me rendido ao Espírito Santo todos os dias, pela oração do Espírito e a renovação da minha mente com as verdades da graça de Deus reveladas a Paulo. Eu quero. Que maravilha. Aqui não é fala só de alguém que entendeu. Não, eu entendi e eu quero, e eu faço. Amém? Maravilha. Vou parar aqui, irmãos. Não vai dar. Nós nem entramos ainda na carta de Paulo aos Gálatas. Maravilha, Senhor. Não chegamos nem perto ainda. Estamos na areia. Não botamos nem um pé ainda dentro.
Mas quero ler com vocês mais uma verdade espiritual dita por Pedro. O porquê que muita gente não consegue entender o que Paulo ensina. Por que muita gente ainda desacredita por não entenderem, por não terem a coragem, eu vou registrar isso aqui, não terem a coragem de romper, de sofrerem uma ruptura, por causa dos seus interesses, suas pretensões, suas presunções, seus desejos de mandar nas pessoas, dominar as pessoas, manter as pessoas sob seus controles ainda, ostentarem suas vontades, ainda viverem construindo com a palha, com a madeira e com feno, blasfemando contra o Espírito da graça. Se receberam, vou repetir, se receberam a graça, estão tornando a graça inútil. Se receberam, se